Então, pessoal, chegamos aí ao momento mais importante do nosso estudo de matrizes, tá certo? Que é essa parte das operações com matrizes. Veja, quando a gente lá nas primeiras séries iniciais do ensino fundamental, a gente começa a trabalhar com os números, né? A gente primeiramente passa a conhecer os números, algumas propriedades e em seguida a gente passa para as operações com os números, tá certo? E as operações destacadas são a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão, tá certo? O processo de estudo das matrizes, que são assim novas entidades, né, do mundo da matemática que vocês ainda não conheciam, né? O processo de estudo das matrizes ele é semelhante, ok? Primeiramente a gente passou a conhecer as matrizes, não é? Algumas propriedades, algumas características, e a gente chega na parte essencial, que é a parte das operações com matrizes, ok? Nas operações com matrizes nós também temos a adição, certo? Que é uma operação bem intuitiva, não é? A subtração, a multiplicação, nós não temos divisão de matrizes, tá certo? A divisão de matriz ela é substituída por uma operação chamada de matriz inversa, ok? Então, vamos lá, né? As operações com matriz, principalmente a adição e subtração, são operações bem tranquilas, tá certo? Né? A multiplicação e a divisão é a parte mais difícil do estudo das matrizes. Requer um capítulo, uma aula específica só para trabalhar a multiplicação e outra aula específica só para trabalhar matriz inversa, tá certo? Mas vamos inicialmente à adição, uma operação bem simples, bem intuitiva, como eu falei. Então aqui, adição e subtração de matrizes, né? A gente vai trabalhar hoje. Então a adição de matriz é aquela operação bem intuitiva que evidentemente você já sabe o que é que você vai fazer. Não é necessário nem eu ensinar, tá certo? Então, por exemplo, a gente vai trazer aqui inicialmente um contexto, tá certo? Histórico, para em seguida a gente trabalhar efetivamente a operação com matrizes, né? Então, olha só, no Brasil as mulheres só tiveram o direito de votar e serem votadas, não é? A partir do ano de 1932, certo? Ou seja, quase metade do século passado, ok? Então já faz um tempinho assim considerável, né? Certo? Daqui a pouco faz, não é? Aproximadamente 100 anos, certo? Daqui a 12 anos vai fazer, não é? 100 anos que as mulheres têm o direito de votar e de serem votadas aqui no Brasil, ok? Quem é essa mulher? Quem seria essa mulher aí? Vocês já viram em algum livro de história? Provavelmente já viram, né? A foto dessa mulher. O nome dela, na verdade, é Carlota Pereira de Queiroz. Ela era paulistana, tá certo? Veja, ela viveu de 1892 a 1982. E qual o feito dela assim tão importante? É que ela foi a primeira mulher eleita deputada federal no Brasil, certo? Isso em 1934, né? Bem próximo daqui. Ó. De lá para cá, todas as eleições, em qualquer esfera, seja municipal, estadual e federal, você tem sempre, né, mulheres ingressando na política, certo? Só que o que a situação aqui, o contexto aqui quer trazer é que esse número de mulheres que ingressam nessa atividade tão importante, né, e tão fundamental na vida da gente, que é a política, é um número que não cresce, aliás, cresce muito lentamente, tá certo? Veja só, eu vou trazer aqui algumas tabelas para vocês verem, para a gente analisar rapidinho, né? Como é que está se dando no Brasil, por exemplo, em duas eleições bem recentes, né, que são a eleição de 2010 e a eleição de 2014, para a gente fazer uma análise do número de mulheres, né, que participam, por exemplo, no Congresso Nacional, que é formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, tá certo? Então veja aqui, ó, número de candidatos eleitos para a Câmara Federal do Brasil. Aí tem a eleição 2010 e a eleição 2014. Infelizmente eu não tenho ainda 2018, tá certo? Aliás, aqui não traz o de 2018, só 2010 e 2014. Veja só o interessante, número de mulheres eleitas, né, para a Câmara Federal, certo? Que são a Câmara dos Deputados. Número de mulheres eleitas 45, número de homens 468, ou seja, mais de 10 vezes mais, não é? Então eu tenho 45 mulheres e 468 homens, certo? Então 10 vezes isso aqui dá 450, aqui é 468,
ok? Na eleição de 2014 aumentou um pouquinho aqui, ó, o número de mulheres, aumentou 6 mulheres, tá certo? Diminuiu um pouquinho o número de homens, né? Vamos ver o que acontece aí com relação ao Senado. Então vamos aí para o Senado Federal para a gente ver e analisar. Veja só, a situação do Senado Federal é bastante semelhante, né? Então veja só, eleição de 2010 eu tenho 7 mulheres, 7 senadoras, e homens 47 senadores, né? Então veja, 2014 até caiu ó, o número de mulheres, diminuiu 2 mulheres, tá certo? E aqui o número de homens ó, é 22. Por que aqui diferente? Porque é diferente daqui? Aqui não deveria ser 49, né? Já que diminuiu 2 aqui, aumentaria 2 aqui, é porque o Senado é diferente. A cada eleição renova 1/3 ou 2/3. Aqui a eleição era para 2 senadores e aqui era apenas para um senador, tá certo? Então por isso que esse número aqui, esse daqui é menor do que esse, beleza? Bom, aí veja só. E o que é que isso tem a ver com o nosso assunto? Perceba o seguinte, se isso aqui são tabelas numéricas, a gente pode associar essas tabelas a matrizes, né? A gente sabe que tabelas numéricas podem ser transformadas em matrizes, tá certo? A gente vai desconsiderar esses valores numéricos aqui, porque eles são praticamente nominais. Não faz sentido eu somar, certo? Esse número com esse aqui, né? 2010 com 2010, em termos de significado não faz nenhum sentido, ok? Então veja só, a gente vai pegar esses valores numéricos aqui, ó, número de mulheres, número de homens para a Câmara Federal, número de mulheres e número de homens para o Senado Federal, e a gente vai transformar em matrizes, né? Então, como é que ficariam essas matrizes? Então a primeira delas ficaria assim, ó, para a Câmara Federal, eu teria que essa primeira coluna representa o número de mulheres eleitas no ano de 2010, que é a primeira linha, e 2014 a segunda linha, tá certo? E a matriz B, não é? Para o Senado Federal, evidentemente que aqui a primeira linha é a eleição de 2010 e a segunda linha é a eleição de 2014. Primeira coluna nós temos o seguinte, número de mulheres eleitas, segunda coluna, número de homens eleitos, né? A mesma coisa que acontece aqui. Ok? Beleza? A ideia é o seguinte, e se a gente somar essa matriz com a outra matriz, não é? Qual o significado que a nova matriz, porque assim, se a gente soma números, a gente obtém como resultado um novo número, ok? Se a gente soma matrizes, a gente obtém como resultado uma nova matriz, tá certo? Não é lógico? Não é coerente? Então veja, se a gente somar essa matriz com essa daqui, qual é o significado que a nova matriz ela vai obter? Ou seja, a matriz que a gente vai obter vai representar o quê? Vamos lá, primeiramente, a gente não falou ainda como é que se soma a matriz, tá certo? Eu falei apenas que é uma operação bem intuitiva, que intuitiva quer dizer o seguinte, que você, sem precisar fazer qualquer operação, você já sabe como é que se faz, tá certo? Como é que se procede. Então seria o seguinte, se eu quero somar essa matriz A com essa matriz B, eu tenho que somar os elementos da mesma posição. Não é coerente? Então, por exemplo, 45 nessa matriz, ele será somado com quem na outra matriz? É claro que o 45 será somado com 7, né? Na verdade, é da mesma posição. Esse é o elemento A11 e esse é o elemento B11, ok? Então, vamos lá. 468 será somado com quem aqui na matriz B? Será somado, evidentemente, com 47, ok? Por isso que eu digo que é intuitivo, certo? Já? Aí a gente não precisa nem explicar para você saber o que vai acontecer, tranquilo? Então, próximo aqui, 51 será somado com quem? É claro que será somado com 5, né? Ok? E 462, né, nessa matriz A, será somado com quem na matriz B? Será somado com 22, não é? Então veja que a operação de adição de matrizes, ela é uma operação extremamente intuitiva, tá certo? Não tem maiores dificuldades, é uma operação bem simples, beleza? Bom, mas perceba o seguinte, essa matriz que a gente vai obter, tá certo? Ela vai representar o quê? Eu tenho aqui 47 com 45 com 7, 52, ok? 468 com 47,
eu vou obter quanto? 460 com 40, 200, 500, né? 8 com 7, 15. Então eu vou ter 515, ok? É isso mesmo? Olha aí, beleza. Vamos lá? Aqui 51 com 5, 56, tá certo? 462 com 22, 460 com 20, 480 e 2 com 2, 4, 484. É isso? Tranquilo. Mas o mais importante é o seguinte, essa matriz ela representa o quê? O que é que ela representa? É claro que, não precisa nem explicar, essa matriz ela vai representar o total, tá certo? De mulheres e de homens eleitos nas eleições de 2010 e 2014, tá certo? Para o Congresso Nacional, que é formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, tá certo? Então, como eu estou falando aqui, é o total de candidatos eleitos por sexo, tá certo? E também aí por eleição, né? Aliás, somando 2 eleições. Tranquilo? Então, quando a gente soma matrizes, é uma operação de adição normal, tá certo? O resultado que a gente obtém chama-se matriz soma, não é? E essa matriz soma, ela representa, como na operação de adição com números naturais, ela representa um total. Ok? Beleza, vamos lá. Próximo passo. Matriz oposta é um conceito muito importante para a gente trabalhar subtração de matrizes, tá certo? Para se trabalhar subtração de matrizes, é necessário nós sabermos primeiramente o que seria a matriz oposta. E o que é a matriz oposta? Observe aí essa matriz aqui, a matriz A, olha, formada pelos elementos 5, 4, menos 6, menos 3, 1 e 0. E a matriz B, formada pelos elementos menos 5, menos 4, 6, 3, menos 1 e 0. Tá certo? Se a gente somar essas duas matrizes, o que é que será que vai acontecer? Bom, olha só. Perceba o seguinte. Eu tenho aqui a matriz A, substituir, né? Então, a matriz A somada com a matriz B. Peguei e tirei esse A, botei a matriz no lugar, tá certo? Sinal de mais, repete, sinal de mais. Tirei esse B aqui, coloquei a matriz no lugar, a matriz B, tá certo? A matriz B aqui, ó, beleza? E o que é que acontece se a gente somar essas duas matrizes? Não é? Esse 5 aqui será somado com quem? É claro que com menos 5, né? Ok? 5 será somado com menos 5. 4 será somado com quem? Com menos 4. Ok? Menos 6 será somado com quem? É claro que é com 6. Ok? Fechou aqui. Menos 3 será somado com 3. 1 será somado com menos 1. E 0 será somado com 0. Tá certo? Fazendo essa soma, não é? Obtendo aí a matriz soma, perceba aqui o seguinte. Mais 5 somado com menos 5, 5 somado com menos 5 dá o quê? Claro que dá 0, né? 4 somado com menos 4 também é 0. Menos 6 somado com 6 também dá 0. E menos 3 somado com 3 dá 0. Mais 1 somado com menos 1 dá 0. E 0 somado com 0 é 0. Tá certo? Curioso, a gente obteve aí o seguinte, a gente somou duas matrizes e obteve como resultado, como matriz soma, não é? Uma matriz nula. Tá lembrado dessa matriz aqui quando a gente estudou alguns tipos de matrizes, não é? Se não falha a memória, foi a última matriz a ser analisada, tá certo? É a matriz nula, é aquela matriz em que todos os seus elementos são nulos, são iguais a 0, tá certo? E quando é que isso acontece? Quando é que a gente soma duas matrizes e obtém como resultado, duas ou mais matrizes, né? E obtém como resultado uma matriz nula. No caso de duas matrizes, especificamente nesse caso aqui. Tá certo? Perceba o seguinte, observe que essa matriz A e essa matriz B, pessoal, observe que os elementos, olha, os elementos eles são opostos, não é? Então aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho menos 5. Ó. Aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho menos 4. Ó. Aqui eu tenho menos 6 e aqui eu tenho 6. Então veja, os valores absolutos são iguais, mas só que com sinais trocados, né? Então, toda vez, pessoal, que a gente somar duas matrizes e der como resultado uma matriz nula, nós dizemos que uma matriz é oposta da outra. Então, a matriz B ela é oposta da matriz A, ou a matriz A é oposta da matriz B, tá certo? E para que isso aconteça, você tem que ter os elementos, evidentemente, simétricos, né? Ou seja,
iguais em valores absolutos, não é? Ou seja, números iguais, só que com sinais trocados, sinais opostos. Ok? Então, concluindo aí, como A mais B resulta em uma matriz nula, dizemos que B, a matriz B, é a matriz oposta de A e vice-versa, ou seja, A é oposta de B também. Ok? Então, só recapitulando aqui bem simples, toda vez que somamos duas matrizes que dá como resultado uma matriz nula, é porque uma matriz, as matrizes que foram somadas, tá certo? Uma é oposta da outra, tá certo? Tá certo? E outra é oposta de uma, não é? Então, essa informação é muito importante. Por favor, guarde isso aí, tá certo? Toda vez que somamos matrizes opostas, não é? O resultado é sempre uma matriz nula, certo? Tranquilo? Bom, subtração de matrizes. Então, na subtração de matrizes, como ele está dizendo aqui, adicionamos uma matriz com a oposta da outra. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, pessoal. A operação é de subtração, tá certo? Mas a gente vai transformar essa subtração em uma adição. Como assim? Veja, vamos fazer aí uma analogia com os números naturais, tá certo? Nos números naturais fica muito mais simples o entendimento, tá certo? O que eu estou dizendo é o seguinte, nós podemos transformar uma subtração em uma adição e o resultado dá o mesmo. Então perceba o seguinte, eu tenho aqui o número 10 e todos nós sabemos que 10 menos 7 é igual a 3, não é verdade? E se eu pegar, transformar aqui essa subtração numa adição, não é? Será que o resultado vai dar 3 também? Mas veja, eu não vou simplesmente tirar o sinal de menos e colocar um sinal de mais, certo? Esse número aqui, olha, ele vai sofrer uma alteraçãozinha, ok? Como assim? Veja, eu peguei e transformei a subtração em uma adição, mas o número 7, pessoal, eu vou escrever não o número 7, mas o oposto dele. Então é o seguinte, perceba o seguinte, transformei a subtração em uma adição e peguei o 7 e escrevi o oposto dele, certo? E isso vai dar quanto? Quanto é que dá 10 mais ou menos 7? Tenho 10, devo 7. Então tenho 3, não é? Então perceba que a gente fez aqui um ajeitadinho, né? A gente pegou uma subtração, transformou numa adição, pegou o número 7, escreveu o oposto dele, e isso aqui também dá igual a 3, dá o mesmo resultado, não é? É claro que se você lembrar que aquela ideia de jogo de sinais, né? O professor lá no ensino fundamental disse a você o seguinte, mais com menos dá o quê? Menos, tá certo? Então, quando tem um sinal de menos aqui, eu posso reescrever esse sinal aqui como sendo dois sinais, dois cômodos assim, ó, mais com menos. Por quê? Mais com menos dá menos, né? Tá lembrado disso aí? Então perceba que isso aqui vai ser importante, né? A gente saber transformar uma subtração em uma adição, tá certo? E você vai entender por que agora. Então veja só, vamos utilizar essa ideia com relação às matrizes, tá certo? Eu tenho aqui a matriz A, formada pelos elementos 8, 4, 3 e menos 5, e a matriz B, formada pelos elementos 5, 4, menos 7 e 1, tá certo? O que eu quero fazer é uma subtração entre essas duas matrizes, tá certo? Pegar a matriz B e retirar da matriz A, né? Como é que seria? Como é que eu escrevo isso? Claro, A menos B, beleza? Mas eu vou pegar aqui, olha, como a gente já sabe somar matrizes, pessoal, adicionar matrizes, e a gente viu que o processo de adição de matrizes é um processo bem simples, não é? Se a gente pegar essa subtração e transformar em uma adição, vocês vão ver que o processo vai ficar bem simples, tá certo? A subtração ela vai ser transformada em uma adição. Eu vou trabalhar como se fosse uma adição de matrizes, mas o que eu vou estar fazendo na verdade é uma subtração, tá certo? Então como é que seria aí? Veja, eu escrevo a matriz A, não é? Onde tem esse sinal de menos eu escrevo mais, não é? Mas no lugar da matriz B, eu não vou escrever a matriz B. Eu vou escrever quem? A oposta da matriz B, tá certo? Toda vez que uma matriz aparecer com esse sinal de menos aqui, olha, tá certo? Com parênteses e tal, é porque a gente está indicando que não é a matriz em si, mas a oposta dela, não é? E o que é que seria a oposta de uma matriz? É somente você escrever a matriz, pessoal, com os sinais trocados, como eu falei no exemplo anterior,
tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou para essa subtração de matrizes, ela está escrita agora como uma soma de matrizes. Como assim? A soma da matriz A com quem? Com a oposta da matriz B, ok? Então, a matriz A, aqui vai aparecer a matriz A, olha, que é essa daqui. Então, perceba aí, ó, 8, 4, 3 e menos 5. Beleza? Sinal de mais vai aparecer aqui bonitinho. Sinal de mais, primeiramente aqui, mas sinal de mais aqui apareceu, não é? E aqui vai aparecer quem? A matriz B? Não. Aqui vai aparecer quem? A oposta da matriz B. Se a matriz B é essa, quem será a oposta dela? Quem será? É só a gente fazer o seguinte, é pegar essa matriz e trocar os sinais. Onde tem mais eu escrevo menos e onde tem menos eu escrevo mais, né? Então vai ficar o seguinte, então, onde tem 5 vai aparecer quem? Menos 5. Né? Olha aqui, ó. Tá vendo? Onde tem 4 vai aparecer quem? Menos 4. Fechou aqui? Onde tem menos 7 vai aparecer quem? 7. E onde tem 1 vai aparecer quem? Menos 1. Tá certo? Beleza aí? Então perceba que é uma subtração, mas eu transformei numa soma, mas no lugar de aparecer a matriz B, não é? Aqui é a matriz B, olha, mas essa daqui não é a matriz B, é quem? A oposta da matriz B. A matriz B é essa, pessoal. E essa daqui, olha, veja com os sinais trocados, é a oposta dela. Ok? Tá entendido? E perceba que mais com menos é menos, né? Ou seja, é a mesma coisa, eu estou fazendo a mesma operação, eu estou, na verdade, né, enganando aí o meu cérebro. Tá certo? Eu estou fazendo uma operação, mas na verdade eu estou fazendo outra. Ok? Então, beleza aí. Ok, como é que ficaria aqui? Eu vou somar quem? Não é? Vou somar 8 mais menos 5. Ok? Somar 4 mais menos 4. Somar 3 mais 7. Perceba que é uma adição de matrizes, né? Muito tranquilo. Eu somar menos 5 com menos 1. Menos 5 com menos 1, né? E esse resultado vai dar o quê? Bom, aqui é 8 mais menos 5. Dá o quê? 3, né? Porque tem o 8, devo 5. Então tem o 3. Beleza? 4 mais menos 4. Dá 0, né? Tem um 4, devo 4, não tenho nada. Beleza? 3 mais 7 dá 10. 3 mais 7 dá 10. E menos 5 somado com menos 1. Devo 5 e devo 1. Devo 6, né? Então aqui vai dar menos 6. Beleza? Então tranquilo aí? Então perceba o seguinte, olha. Essa matriz menos essa, a subtração de matrizes, dá essa daqui, ó. Bonitinho, ok? E perceba que a gente trabalhou como se fosse uma adição de matrizes. Tá tranquilo? Mas na verdade nós estamos fazendo o quê? Uma subtração. Beleza aí? Bom, vamos lá. Uma informação muito importante é que a definição de subtração de matrizes diz que você tem que pegar e fazer o seguinte, né? Você tem que transformar a subtração de matrizes em uma adição, trabalhar como se fosse uma adição, mas na verdade nós estamos fazendo uma subtração, tá certo? Mas, o professor, e se eu fizer uma subtração direta? Não é? Será que vai dar errado? Não, tá certo? O mais interessante é que se você fizer uma subtração direta, também vai dar o mesmo resultado. Então é o seguinte, a subtração de matriz também pode ser feita subtraindo diretamente os elementos da mesma posição. Então, o que é que seria isso? Veja só. Suponha que eu tenho aqui essa matriz A e essa matriz B. E eu quero fazer a seguinte operação. Matriz A menos matriz B. Eu não vou precisar mais reescrever isso como se fosse uma adição de matrizes, calcular a oposta e tal. Apesar de ser simples, veja só. Fazer uma subtração direto fica ainda mais simples. Tá entendendo? Tem que ter um cuidadinho com o jogo de sinais e tal em algumas situações. Mas em via de regra, a operação fica mais simples ainda. Então veja, perceba o seguinte. Matriz A menos matriz B. No lugar da matriz A, escreva essa matriz aqui. No lugar da matriz B, escreva essa daqui, ó, sinal de menos no meio. Ok? Essa operação direta que eu estou falando, pessoal, deixa eu passar aqui. Veja, essa operação direta que eu estou falando é o seguinte. Se a operação é subtração, você vai subtrair diretamente os elementos da mesma posição. Então vai ficar assim, ó. 12 menos quem? 12 menos 4, né? Você vai subtrair os elementos da mesma posição. Então, 12 menos 4. 7 vai ser 7 menos quem? 7 menos 0. Né? Então, 7 menos 0. Ok?
Menos 1 menos quem? Menos 1 menos 5. Né? 9 menos quem? 9 menos 6. Ok? Tem que ter um cuidadinho aqui, ó, porque veja que vão aparecer dois sinais de menos, tá certo? Aí tem que colocar um parêntese. Ok? Os dois sinais de menos não podem ficar juntos, tá certo? Ok? Então dá um erro de notação se a gente fizer isso. Então, menos 4 menos quem? Menos 2. E 5 menos quem? 5 menos 8. Beleza? Então, aqui, ó. Tudo certinho? Então, agora a gente vai consolidar, né? Então, 12 menos 4 dá 8. 7 menos 0 é 7. Menos 1 com menos 5 dá menos 6. Devo 1, devo 5, devo 6, né? Certo? Olha aqui, ó. 9 menos 6. Menos com menos é mais, né? Então, 9 mais 6 dá 15. Menos 4 com menos 2 dá menos 6, como eu adiantei aqui. E 5 menos 8 dá 13, né? Porque aqui, ó, você vai, esse número menos com menos dá mais. 5 mais 8, 13, né? Ok? Então, perceba que a subtração de matriz é uma operação bem tranquila, que você pode fazer a subtração diretamente dos elementos correspondentes. Tá certo? Vamos ver aí um exercício aí resolvido. Uma atividadezinha resolvida bem rapidamente. Né? Então, é o R5 aí. Ok? Dadas as matrizes, tá certo? Essas matrizes aqui, A, menos 1, 3, 2 e 0, B, 0, 1, 1, 0, né? Essa é a matriz identidade? Não, a identidade é 1 aqui e os demais 0, tá certo? Isso daqui não é, tá enganando aqui, parece a identidade, mas não é, certo? Matriz C, 3, 1, 1 e 5, certo? O que ele quer é que a gente calcule essa expressão aqui com matriz. Tá lembrado que lá no ensino fundamental a gente trabalhava com expressões numéricas, certo? Então nós estamos fazendo aqui o mesmo caminho, só que nas matrizes, só que aqui são expressões com matriz, tá certo? Eu quero fazer o seguinte, eu quero somar a matriz A com a oposta da matriz B, tá certo? Menos B, quer dizer, a oposta da matriz B, que é essa daqui, ó. Somar com quem? Somar com, tá aqui associado porque a gente deve fazer primeiro essa operação aqui, ok? E somar com a oposta da matriz A e somar com a matriz C, certo? Bom, informação importante, é o seguinte, esse texto aqui você pode ler tranquilo, mas o que ele está dizendo é o seguinte, se a gente observar direitinho nessa expressão com matrizes, a gente percebe que aparece a matriz A e aparece também a sua oposta, ok? As outras não, aparece a oposta de B e aparece a matriz C. Mas o curioso aqui é que aparece a matriz A e também aparece a sua oposta, tá certo? A gente já viu naquele exemplo que se toda vez que a gente soma, que a gente adiciona, melhor dizendo, uma matriz com a sua oposta, a gente obtém como resultado a matriz nula, não é? Então é o seguinte, olha, observamos que na expressão, nessa daqui, aparece a matriz A e a sua oposta, que é menos A. Sabemos que se somarmos uma matriz com a sua oposta, obtemos a matriz nula, que no caso, especificamente, né, como essa matriz aqui ó, é uma matriz quadrada de ordem 2, a sua oposta também vai ser uma matriz quadrada de ordem 2, e se eu somar a matriz A com a sua oposta, eu vou obter uma matriz nula também de ordem 2. Ok? Beleza? Então, é o seguinte. Então, aqui eu estou repetindo aquela expressão, olha, a matriz A somada com a oposta de B, primeiramente, mais a oposta da matriz A, mais a matriz C, ok? O que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, olha, perceba que se eu tenho, por exemplo, uma soma 2 mais 3, 2 mais 3 dá 5, né? Se eu somar 3 mais 2 dá diferente de 5, não, ou seja, quando a gente inverte a ordem das parcelas, isso chama-se uma propriedade comutativa, ok? Quando a gente inverte e troca a ordem das parcelas, a gente não altera o resultado, que é a soma, tá certo? Então, 2 mais 3 é a mesma coisa que 3 mais 2. Então, perceba o seguinte, se eu pegar essa matriz A aqui, se eu pegar essa matriz, a oposta dela, que aparece aqui, ó, se eu trazer ela para cá, no lugar da oposta de B, pegar a oposta de B e trazer para cá, isso não altera o resultado da expressão, tá certo? Por quê, professor? Porque eu estou apenas trocando
as matrizes de lugar, tá certo? Isso não vai alterar o resultado da operação, ok? Porque aí seria a mesma coisa de fazer o seguinte, trocar 2 com 3, escrever primeiramente 3, depois 2 na soma, tá certo? Dá o mesmo resultado, ok? Não sei se vocês entenderam, mas é apenas trocar, olha, vou tirar aqui a oposta de B, vou colocar aqui no lugar a oposta de A. E a oposta de B vem para o lugar da oposta de A, tá certo? Como é soma, olha, soma, não tem nenhum problema, beleza? Então, é exatamente isso que eu estou fazendo. A matriz A mantém-se aqui, bonitinha, mas aqui apareceu o que? A oposta de B, eu escrevi quem no lugar? A oposta de A. E essa oposta de B, professor, jogou fora? Não, ela vem para o lugar da oposta de A, não é? E a matriz C continua no seu lugar, beleza? Tranquilo? Só que toda vez que eu somo a matriz com a sua oposta, eu obtenho como resultado quem? Eu obtenho como resultado a matriz nula, que é aquela formada só por zeros, zeros, tá certo? Isso já vai economizar muita conta, olha, veja só, essa parte aqui todinha, ela vai ser cancelada, vai sobrar quem? Daqui por diante, certo? Então aqui é o seguinte, olha, mais, repete aqui ó, a oposta de B, mais a matriz C, tá certo? Essa parte aqui eu esqueci de cortar, mas vai ser cortado, tá certo? Então o que é que vai sobrar? Sobrar exatamente a oposta da matriz B, certo? Mais a matriz C. Então, a conta que nós temos que fazer é o seguinte, olha, vai ser, nós vamos somar a oposta da matriz B com a matriz C, tá certo? A matriz B era aquela que era assim, 0, 1, 1 e 0, tá certo? Então a oposta vai ser quem? Vai ser 0 menos 1, né? Porque não existe o oposto de 0, né? 0 menos 1 e 0, beleza? Bom, somado com a matriz C. A matriz C era aquela 3, 1, 1 e 5. Tá entendendo? Beleza. Então aqui se eu somar, como é que vai ficar? 0 mais 3 dá 3. Menos 1 mais 1 dá 0. Menos 1 mais 1, mais aqui, ó, mais 1 dá 0 também. E 0 mais 5 dá 5. Ok? Então tá feito aí o nosso exemplo. Beleza? Bom, tranquilo. É o seguinte. Atividades aí para vocês fazerem, começarem a fazer. Eu sei que tem outro exercício aí que a gente falta responder ainda, mas comecem também, se você já terminou o outro, né? Aquele exercício de igualdade de matrizes, tá certo? Tem matriz transposta também, tá? Uma série de conteúdos, tipos de matrizes, né? Se você já terminou aquele, comece a fazer esse daqui, ó. Então é um exercício bem simples, então é somente para calcular a soma dessas duas matrizes, aqui, ó. Essa matriz com essa daqui. E obter a matriz A. Certo? No item B, essas duas matrizes você não vai somar, você vai fazer o quê? Subtrair. Ok? Você vai simplesmente subtrair. Beleza? Ok? Então aqui, ó, nesse outro caso, eu tenho aqui essa matriz, para obter a matriz C, eu vou somar essas duas matrizes aqui, que são matrizes maiores. Certo? No item D, não é? Nós temos aqui uma operação com 3 matrizes, não tem nenhuma dificuldade. Você vai somar esse com esse e subtrair desse aqui, certo? Porque é essa somada com essa, não é? Depois você subtrai com essa, ok? A regra, não é? O bom senso diz que você deve primeiramente, olha, somar essa matriz com essa, para em seguida o resultado subtrair com essa outra matriz, tá certo? É assim que você deve fazer, beleza? Bom, ali foi o 20 e agora é o 21. Nós temos o seguinte, é uma questão aí contextualizada, tá certo? Não é uma questão seca, apenas com números. É o seguinte, uma empresa de telefonia fixa oferece a seus clientes duas opções de planos residenciais. As matrizes J, F e M indicam as vendas desses planos em uma área de cobertura que compreende 4 bairros, respectivamente, nos meses de janeiro, fevereiro e março. Tá certo? Nelas, as linhas indicam, respectivamente, nas matrizes, as linhas indicam, respectivamente, os tipos de plano, 1 e 2. E as colunas indicam os bairros A, B, C e D. Tá? Trocando em miúdos aqui, você tem, veja só, você tem 3 matrizes. A matriz J refere-se ao mês de janeiro, ok? A matriz F refere-se ao mês de fevereiro.
E a matriz M refere-se ao mês de março, ok? E essas matrizes falam de quê? De venda de planos de telefonia fixa, tá certo? Sendo que as linhas da matriz, a primeira linha refere-se ao plano 1, a segunda linha refere-se ao plano 2, a coluna 1 refere-se ao plano A coluna 2 refere-se ao plano B, a coluna 3 refere-se ao plano C e a coluna D refere-se ao plano 4, a plano D, tá certo? Beleza? Vamos lá. Então, olha aqui a matriz J aqui, ó. Perceba, linha 1 ao plano 1, linha 2 ao plano 2, coluna 1, bairro A, coluna 2, bairro B, desculpe, coluna 3, bairro C e coluna 4, bairro D, tá certo? Aqui eu tenho a matriz F do mês de fevereiro, tá certo? E a matriz M do mês de março. Pessoal, isso aqui é o número de vendas de plano. Então quer dizer o seguinte, esse número 15 aqui ele vai indicar o quê? O que é que ele vai indicar? Que no mês de janeiro, no bairro A, foram vendidos 15 planos, não é? 15 linhas do plano 1, ok? E por aí vai. No mês de janeiro, no bairro A, aqui ó, bairro A, bairro B, bairro C, bairro D, bairro A, foram vendidas 15 linhas do plano 1. Aqui é plano 2, tá certo? Linha de cima plano 1, linha de baixo plano 2. Beleza? O que é que ele quer aí? Quer que você escreva, olha, a matriz T 2.4, né, que representa o total de vendas dos planos 1 e 2 em cada bairro no trimestre apresentado. Ok? A letra T já está indicando aí, não é o que você vai fazer, tá certo? Ok? Item B. Em qual bairro foi vendido o maior número de unidades do plano 1? Em qual bairro foi vendido o maior número de unidades do plano 1? Certo? E do plano 2? A pergunta é do plano 1 e do plano 2. Em qual bairro foi vendido o maior número de unidades do plano 1? Tá certo? E do plano 2. Pergunta sobre o plano 1 e o plano 2, beleza? Então essa daí é a questão 21, vamos para a 22. Escreva a oposta de cada matriz. Questão muito tranquila, não é? Escreva a oposta de cada matriz, é só trocar o sinal. Certo? E troca também o sinal do nome, viu? Se essa daqui é a matriz A oposta dela é menos A. Se essa é a matriz B, a oposta dela é menos B. E assim por diante, tá certo? Matriz C, voltando aí, a matriz C e matriz D, não é? Tá certo? Somente para dizer, para escrever quem é a oposta. Esse é o mais fácil que tem, ok? Tem conta nenhuma para fazer. Beleza? 23 aí, último. Dadas as matrizes A, não é? Que é 1, 0, menos 2 e 4, e B, 8, menos 2, 5 e 1. Calcule quem? Calcular quem? Calcular a matriz A no item A, né? Calcular a matriz A somada com a matriz B, bem fácil. A matriz B somada com a matriz A, também muito fácil. A matriz A somada com quem? Que é isso aqui? Somada com a transposta da matriz A, não é? Só lembrando, professor, o que é a transposta? A gente já viu, não é? Na aula 4, se não falha a memória. Mas é o seguinte, olha, veja só. A transposta é, você pega as colunas de uma matriz e escreve como linha. Coluna como linha. Então, a primeira coluna vai ser a primeira linha, segunda coluna vai ser a segunda linha. Beleza? Item D. A matriz A menos a matriz B. Ok? Também muito tranquilo. Beleza? Então aí, não é? Encerramos aí. Somente quatro questõezinhas aí para que vocês começarem a trabalhar. Certo?